Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor nesta noite, amém? Para nós é motivo de alegria estarmos aqui nesta noite. Os irmãos que têm a Bíblia, Romanos capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos continuar esse estudo bíblico da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12, nós vamos estar aí no verso 1, verso 2. Os irmãos acharam, amém? Romanos capítulo 12, verso 1 e o verso 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos ao Senhor que venha falar conosco pelo poder da sua preciosa, maravilhosa, gloriosa palavra, e que todo atrapalho, impedimento, meu Deus, que quer nos tirar a atenção, que quer nos tirar o foco nesta noite, nós repreendemos em nome de Jesus. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Amém. Amém, irmãos? De Romanos, no capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo fala sobre doutrina, ou seja, sobre ensinamentos, sobre os ensinos da igreja cristã, sobre a salvação pela fé em Jesus, fala sobre a diferença da lei e da fé, fala sobre a diferença da lei e da graça, fala sobre que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele vai dando uma linhagem e vai explicando em ordem a obra de Jesus na cruz, a salvação, o andar no Espírito. Depois no capítulo 9 ao capítulo 11 ele para e começa a falar sobre Israel, os planos de Deus para com Israel. Agora no capítulo 12 ele vai começar a falar sobre a prática. Até agora nós aprendemos, podemos dizer, a teoria, o fundamento da doutrina cristã, do ensino cristão, a qual Paulo disse em 1 Coríntios: ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus. E por que nós precisamos conhecer a doutrina da palavra de Deus? Porque o apóstolo Paulo disse para Timóteo que virá um tempo, e esse tempo já estamos vivendo na igreja, em que os homens não suportarão mais a sã doutrina, ou seja, não suportarão mais os ensinamentos da palavra de Deus. Eles terão comichão nos ouvidos, vão amontoar doutores que só vão falar as coisas dos homens, as regras dos homens, o que os homens querem ouvir. Assim é o sinal do final dos tempos. E por isso, se a igreja não conhecer a doutrina, não conhecer o porquê ela foi salva, o porquê Cristo morreu na cruz, como nós somos salvos, o que vai acontecer? Nós vamos ser enganados por falsos profetas, por religiões, por tantas e tantas coisas que surgem por este mundo. Por isso Paulo diz, olha, que homens são levados por vento de doutrina de homens. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Hoje você sai para fora desta porta, você vai ver a televisão pregando: todo caminho leva até Deus, toda religião leva até Deus, toda religião é boa. Hoje você vai conversar com pessoas, as pessoas vão dizer que tem a sua religião, a sua fé, e o cristão, infelizmente, se ele não saber a palavra de Deus, a doutrina da palavra de Deus, ele não tem com que argumentar com o incrédulo, com o ímpio, com aquele que está fora da igreja. Por isso, então, do capítulo 1 ao 11, Paulo se dedica a ensinar para a igreja que estava em Roma, que também é para nós, quais são as doutrinas de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quais são as obras da sua salvação. É isso que nós aprendemos. No terceiro capítulo de Romanos, Paulo mostra o visto que toda a humanidade está condenada, ou seja, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele vai falando com a igreja, e no capítulo 5 de Romanos, versículo 1, ele diz que tem condenação para o mundo, mas agora ele mostra o visto da justificação, ou seja, que através de Jesus, da salvação de Jesus,
nós somos justificados da ira de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo mostra o visto conclusivo da garantia, ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus não têm nenhuma condenação mais. Agora no capítulo 12, Paulo vai mostrar o visto da nossa consagração particular. Então Romanos capítulo 12, ele começa depois do capítulo 11, onde diz sobre a grandeza dos planos e da salvação de Deus. Ou seja, se você ler do capítulo 11, a conclusão é o quê? A conclusão é o capítulo 12, versículo 1. Desde tudo que Deus fez por nós, na cruz, morreu por nós, nos deu a salvação. Então o que Paulo vai falar para a igreja romana agora? Eu rogo-vos. Rogar, pedir, orar, palavra clamar, pedir, interceder. Então eu rogo-vos, Paulo está dizendo para a igreja, eu peço para vocês que da mesma maneira que o Filho de Deus se entregou por vocês na cruz, que vocês eram pecadores, como está em Romanos 6:20, como ele se entregou na cruz para justificar vocês, como está em Romanos 5:1, e para tirar a condenação de vocês, como está em Romanos 8:1, e para mostrar a sua glória e o seu poder, agora eu rogo para vocês, irmãos, que vocês apresentem as suas vidas de volta para esse Deus, os vossos corpos. Também isso é muito importante, porque tem muita igreja pregando por aí que Deus só quer o coração. Aqui não, Deus quer o seu corpo. Quantas pessoas já ouviram essa frase? Deus só quer o coração. Agora eu quero saber onde está na Bíblia isso, que Deus só quer o coração. Tem na Bíblia esse versículo? Que Deus só quer o coração? Tem um versículo que diz assim, que Deus não olha como olha o homem, Ele vê o coração, mas que Ele quer o coração não tem. O Deus que nós servimos, Ele não aceita pedaços nossos, Ele quer nós completamente a Ele. É isso que a Bíblia ensina. Então se você não conhece, ou não procura estudar a Bíblia, você vai ser enganado. Vários pregadores sobem no púlpito e dizem, Deus só quer o coração. Não importa como está a sua vida, se você fuma, se você bebe, ou se você se veste de uma maneira sensual, para mostrar o seu corpo, as suas partes íntimas. Não importa se você fala palavrão, Deus só quer o seu coração. Não importa como está a sua vida. Quantos pregadores fazem isso? Estão iludindo milhares de pessoas. Mas o Deus da Bíblia, o Deus de Paulo, Ele não quer o coração, Ele quer o corpo inteiro. Corpo, alma e espírito. O corpo. Por que Deus quer o nosso corpo? Você já parou para fazer essa pergunta? Por que Paulo manda nós entregarmos o nosso corpo a Deus? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20 vai dizer um dos porquê que Deus quer o nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, versículo 20. Versículo 19 e 20. Por que Deus quer o nosso corpo? Primeiramente, quem nos criou foi Deus. Quem nos colocou nesse mundo foi Deus. Ninguém aqui pediu para nascer, nem sabe o dia da morte. Deus nos colocou nessa terra. Para que Deus nos colocou nessa terra? Para sermos prósperos somente, felizes? Ou para termos uma família? Ou um casamento, ou um bom emprego? Não. Esses motivos são bênçãos. Mas o principal motivo vai estar aqui. Que Deus nos colocou nesse mundo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, ou seja, vocês não são donos de vocês mesmos? Quanta gente diz, a minha vida é minha, eu faço o que eu quero. Quantas pessoas, quantos jovens rebeldes falam isso para as mães? Quantas pessoas falam isso uns para os outros? Eu faço o que eu quero da minha vida. Não, se a nossa vida fosse nossa, não haveria nenhum juízo para nós. Sabia disso? A minha vida é minha, por que Deus vai me julgar? Eu faço o que eu quero. Não, a nossa vida é de Deus. Por isso a Bíblia diz que todos, tanto crentes como descrentes, vão comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta do que fizeram com o seu corpo e com a sua vida. Porque o nosso corpo é de Deus, é templo do Espírito de Deus. Versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Ou seja, devemos oferecer o nosso corpo a Deus como sacrifício. Por quê? Porque fomos comprados por bom preço. Então o que Paulo diz? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso corpo também foi criado
para glorificar a Deus, no nosso corpo e no nosso espírito. Então quem diz que só deve glorificar a Deus em espírito, que só deve glorificar a Deus de coração, com a mente, não. O meu corpo também deve glorificar a Deus, porque ele pertence a Deus. Por isso eu devo entregar o meu corpo a Deus. Filipenses capítulo 1, carta de Paulo aos Filipenses. O porquê eu devo entregar o meu corpo a Deus? Filipenses capítulo 1. Ele é o templo do Espírito Santo, irmãos. Que maior honra nós temos, o próprio Deus habitar em nós, o Espírito de Deus habitar em nossas vidas. Se você vai nos terreiros, quem habita neles lá, nos Pais Santos, entre aspas? Quem habita neles? Exu Caveira, Tanca Rua, Preto Velho, Pomba Gira, Zé Pilinta e tantos outros. E quem habita naquele que tem Jesus é o Espírito de Deus. Os espíritos que habitam nos macumbeiros não são todos poderosos, não são onipotentes, não são oniscientes, nem onipresentes. O Espírito que habita em nós, ele é um só, é o mesmo, é onipotente, onipresente, onisciente e conhece todas as coisas. Por isso, irmãos, a Bíblia é clara, a Bíblia diz que Deus não habita em casa feita pela mão do homem, mas Deus habita em nossos corações. Enquanto muita gente procura templos luxuosos, coisas grandes, Deus não escolheu habitar em coisas grandes, Deus escolheu habitar em corpos mortais, ou seja, habitar na minha e na sua vida para ser o templo dele. Filipenses 1, verso 20 ao 21, diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, é ganho. Então Paulo está dizendo que o seu corpo iria engrandecer a Jesus. Quando ele escreve esta carta, em Filipenses ele estava preso. Ele disse: olha, ainda que essa prisão, eu estou nessa prisão, que esta prisão, onde meu corpo está, que seja um motivo para engrandecer o nosso Senhor Jesus. Por isso Paulo disse em Romanos 12:1: rogo-vos, irmãos, pelas grandes misericórdias de Deus, de vos amar, de vos perdoar, de vos salvar, mesmo vocês sendo merecedores do inferno, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso eu rogo a vocês, por esta mesma misericórdia, assim como ele se entregou por vocês, entregue os seus corpos para glorificar a Deus, para ser templo do Espírito de Deus, para ser um instrumento de engrandecer o nome de Deus. Em Romanos 6, eu não vou abrir aqui, senão não vai dar tempo. No 13º versículo, diz que o nosso corpo deve ser apresentado como membro de justiça, ou seja, o meu corpo e o teu corpo deve ser usado para a manifestação da justiça. Isso é bíblico? É bíblico. Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus falou assim: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Em Mateus 6 ele também diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então o nosso corpo deve ser entregue a Deus como um instrumento de justiça, para trazer a justiça de Deus nesta terra de injustiça, nesse mundo de injustiça, no nosso trabalho, no meio de injustiça, de pecado, na nossa família, aonde nós formos, o mundo é um mundo de injustiça, porque ele jaz no maligno. Mas eu e você, o nosso corpo deve trazer a justiça, a glória e louvor ao nome do Deus Todo-Poderoso. Por isso Paulo vai dizer: eu rogo-vos, irmãos, que vocês entreguem o seu corpo como sacrifício a Deus. Dois sacrifícios a Deus vivos. Dois sacrifícios vivos a Deus. Um é Isaac e o outro é Jesus Cristo. Dois exemplos. Isaac, quando ele aceitou seu pai Abraão, porque Isaac teve que aceitar também, sabia disso, irmãos? Se Isaac quisesse se bater, fugir de Abraão, ele fugiria, mas ele aceitou aquilo. Ele
deitou sobre aquele altar, deixou Abraão amarrado, então ele morreu para ele mesmo naquela vontade, para fazer a vontade de Deus. Então Isaac se tornou pela fé um sacrifício vivo a Deus, ou seja, um testemunho que até hoje glorifica e enaltece o nome de Deus. E Jesus, a sua vida inteira, a sua cruz, a sua morte e a sua ressurreição foi um sacrifício vivo para Deus. A misericórdia de Deus, irmãos. Um sacrifício. Qual é o sacrifício que Deus quer, irmãos? A Bíblia diz para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício a Deus. Qual é o sacrifício que Deus quer? Salmo 51, versículo 7. 17 vai falar o sacrifício que Deus quer. Abra sua Bíblia, Salmo 51, versículo 17. O sacrifício que Deus quer, irmãos. Tem gente achando, infelizmente na cegueira, que Deus quer que nós subimos escadarias, romarias de joelho, que Deus quer que nós catemos o chicote, batemos na costa, para Deus perdoar nossos pecados. Todos sacrifícios como esses são vãos, são chamados na Bíblia de sacrifício de tolo. Não são esses os sacrifícios que Deus requer. Quais são então os sacrifícios que Deus requer? Nós vamos ver em Romanos 12, no verso 1. Salmo 51, 17 diz assim. Vamos ler o número 16 para os irmãos entenderem. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, ou não tem prazer. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Um sacrifício para Deus, irmãos. Não é a multidão de dinheiro que eu posso oferecer. Vou colocar essa linguagem. Porque nesta época bíblica, as pessoas achavam que aqueles que levavam mais bois, mais vacas, ovelhas, para o sacerdote, o sumo sacerdote, cortar o seu pescoço e molar o sangue no altar, eram os melhores sacrifícios para Deus. Eles tinham essa visão errônea da presença de Deus e do poder de Deus. Deus já estava cansado daquele ritual, daquela religiosidade, somente de aparência. Mas Deus queria o que então? Deus queria pessoas que tinham espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito diante da presença dele. Isso é um sacrifício agradável a Deus. O que é um espírito quebrantado? É um espírito que está já quebrado, ou seja, que reconhece que precisa de Deus, que não é nada sem Deus. Isso é um coração quebrantado. É como disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. É um coração quebrantado, contrito. Deus não vai desprezar. Então é um coração humilde, simples, não avarento, que somente se humilha diante de Deus. Não na multidão de sacrifícios e ofertas. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com aqueles que têm um espírito quebrantado, um coração contrito. Mais um versículo bíblico que nos mostra um sacrifício que agrada a Deus. 1 Samuel 15, 22. Livro de 1 Samuel 15, 22. Nós vamos ver a visão errada do rei Saul também. Deus tinha mandado ele matar Amaleque, todas os bodes, as ovelhas, matar e acabar com tudo. Só que aconteceu, Saul matou só o que não prestava. Mas o rei Agag, junto com o melhor das ovelhas, ele não destruiu, ele poupou. E depois ainda ele teve a coragem de dizer para o profeta Samuel que aquilo que ele tinha poupado, em desobediência à ordem de Deus, era para sacrificar para o próprio Deus. Olha só quantos e quantos têm feito isso hoje na igreja, na casa de Deus. Verso 22. Porém, vamos ver o 21. O 20, o 21 e o 22. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel, o profeta, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer
em holocaustos e sacrifícios, como em que se lhe obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Nesse momento Saul perdeu o reinado. Agora Deus estava tirando das mãos dele e dando para Davi. Ainda Samuel estava com dó ainda, porque em 1 Samuel 16, Deus aparece para Samuel e fala: até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado? Desce, vai para a casa de Davi, porque lá dentre os filhos dele escolhi um rei que é segundo o meu coração e que vai obedecer a minha palavra. Então, para que nós sejamos um sacrifício agradável, vivo a Deus, devemos ter um coração quebrantado e contrito e obediência à ordem de Deus. Obediência. Deus mandou Saul fazer isso. Saul fez do jeito dele. É o que a Bíblia mostra. Então ele recebe uma repreensão e perde o seu reino. Por quê? Porque ele tentou ajudar Deus, tentou fazer da cabeça dele, irmãos. E não é assim que devemos fazer. Quantas e quantas religiões têm tentado ajudar Deus? Têm tentado conseguir coisas às suas maneiras. Têm feito novenas, rezas, romarias, sacrifícios do Monte Sinai, onde as pessoas vêm de casa, vendem carro e dão para a igreja para ter prosperidade, para ter tantas coisas, sendo que a Bíblia só pede uma coisa de nós: a obediência e se humilhar e ter um coração quebrantado e contrito diante dele. Porque quem isso obedece, irmãos, Deus tem prazer nele. Mas quem tenta fazer como Saul, não adianta, porque não dá jeito. E note que Saul não poupou as ovelhas para ele, ele poupou para o Senhor. Ele disse: olha, eu poupei, mas não foi para mim, Senhor, para mim ficar rico. Eu poupei para sacrificar na tua igreja. Aí Deus vem e fala para ele: não, o Senhor não tem prazer em holocaustos e sacrifícios, porque antes dos holocaustos e sacrifícios está a obediência à palavra de Deus. A obediência, irmãos. É igual para levar oferta no altar. O que Jesus ensinou? Quando você for oferecer a tua oferta, o teu sacrifício no altar, primeiro obedece. Se você tiver algo contra o teu irmão, reconcilia com o teu irmão. Depois vem e dá a sua oferta. É a Bíblia, irmãos, que nós devemos procurar obedecer. A palavra de Deus. Do contrário, se nós tentarmos fazer do nosso jeitinho brasileiro, vamos acabar igual Saul, rejeitados por Deus. A nossa oração vai ser rejeitada, a nossa oferta, o nosso louvor, e por fim, podemos até correr risco de perder a salvação. Porque Davi, quando foi rejeitado, o Espírito Santo sai dele, e quem vem no lugar? Satanás, o demônio. E quantas pessoas tinham o Espírito Santo, estavam na igreja, hoje estão desviadas, são moradas de demônios, são oprimidas pelo demônio. Por quê? Porque rejeitaram a palavra de Deus, tentaram fazer do seu jeito. Quantos e quantos casos conhecemos de pessoas que infelizmente têm feito a sua maneira? Um sacrifício a Deus. Este sacrifício, que está em Romanos, capítulo de número 12, ele tem 3 características. Ele é vivo, santo e agradável. Por que o nosso sacrifício deve ser vivo para Deus? Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. E como nós oferecemos a Deus um sacrifício vivo? Somente de um jeito. Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios 2, 1. Só pode oferecer o sacrifício vivo quem está em Cristo. Quem não está em Cristo não pode oferecer a sua vida como sacrifício vivo. Por quê? Porque está morto. Efésios 2:1 diz assim: e vos vivificou, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, um sacrifício morto,
em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, irmãos, essa frase, mais uma frase que as pessoas dizem: todos são filhos de Deus. Mentira. Segundo a Bíblia, nós éramos filhos da desobediência. Por quê? Porque fazíamos a vontade do mundo, a vontade da carne, e quem governava sobre nós era Satanás. Era o príncipe da potestade do ar, era o inimigo, onde nós éramos escravos do nosso coração, dos vícios, dos desejos e da vontade do pecado. Mas quando Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos amou, nos chamou para si, nos deu vida, então a partir desse momento, pela misericórdia de Deus, ofereça-se a Deus como sacrifício vivo a Deus. Há dois tipos de pessoas, irmãos: os mortos para o pecado, que são os cristãos, e os mortos em pecado. Quando uma pessoa não conhece a Cristo, ela está morta. Aos olhos de Deus, ela está morta. Mesmo estando viva, ela está morta. E os irmãos sabiam que tem uma igreja que estava morta, em Apocalipse? Jesus falou assim para ela: você tem o nome de que vive, mas está morta. E quanta gente não estão mortos espiritualmente, estão como vale de ossos secos. Não tem vida, estão mortos, e somente Deus e o Espírito de Deus e da graça pode torná-los novamente a levantar dos sepulcros e fazer um exército para o Deus vivo. Então, mortos. Deus quer sacrifício vivo, e para ser um sacrifício vivo, devemos estar na presença do Deus Todo-Poderoso, na presença de Jesus. Então nos tornamos pela fé um sacrifício vivo. A palavra de Deus diz isso. Em Colossenses 2,13 diz assim, não precisa abrir. Colossenses 2, no versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então Deus nos deu vida através de Jesus. É como ele disse em João capítulo 10: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Então, para sermos um sacrifício vivo, primeiramente devemos ser cristãos. Nem falo evangélicos, cristãos, seguidores de Cristo, da palavra de Deus, salvos pela graça de Deus. Então somos um sacrifício vivo a Deus. Que mais o nosso sacrifício deve ser para Deus? Deve ser um sacrifício santo. Por que um sacrifício santo, irmãos? 1 Pedro, abra aí a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1. Por que o nosso sacrifício deve ser santo para Deus? Por que será? Deus não recebe sacrifício impuro, sacrifício imundo, mas Deus só recebe o sacrifício santo. Por que será? A Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 ao 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, quem nos chamou? Deus. Ele é santo. É que o apóstolo Pedro está dizendo: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo, irmãos. Os irmãos lembram de Isaías capítulo 6, quando Deus aparece para Isaías? O que os serafins estão cantando no céu? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo. Jesus, quando ia falar com o Pai, ele dizia: Pai santo. Jesus, quando ensinou-nos a orar o Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Deus é um Deus santo, irmãos. É um Deus separado, é um Deus que não peca, é um Deus perfeito, é um Deus íntegro, reto, puro, justo, santo. Ele não aguenta contemplar o mal, contemplar o pecado, mas ele tem que punir o pecador, tem que punir o pecado. E qual foi a punição do pecado? Foi sobre Jesus. Então toda a santidade de Deus foi sobre Cristo, a justiça de Deus. Então a morte dele na cruz
satisfez a justiça e a santidade de Deus. Mas e aqueles que não aceitam a Jesus, a sua morte na cruz? Então eles vão sofrer da ira de um Deus santo eternamente no inferno. A condenação. Por quê? Porque não aceitaram o sacrifício do Filho de Deus. Então Deus é um Deus santo, irmãos. E o nosso sacrifício para Deus deve ser santo. Aceita Jesus e vai para o céu. Amém? Não. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A salvação, então, ela não começa quando eu aceito Jesus e acaba quando eu aceito Jesus. A salvação começa quando eu recebo Jesus na minha vida, me converto dos meus pecados, então vou até o final da minha vida, Ele vai trabalhando em mim. Por isso a Bíblia diz: aquele que começou a obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então aceitar Jesus, ou se arrepender, ou se batizar nas águas, é somente o primeiro tijolinho da nossa salvação, a qual a Bíblia diz que deve ser desenvolvida com temor e temor. Ou seja, devemos continuar no caminho de Deus e buscando o quê? Santificação. Porque Deus vai trabalhar em nosso coração. Quer saber se uma pessoa é salva, irmãos? É facinho. É só você observar se Deus está trabalhando no coração dela. Se Deus não está trabalhando no coração dela, conduzindo ela à perfeição, à santificação, a cada vez mais melhorar, cada vez mais se humilhar diante de Deus, então ela não foi salva ainda. Porque a pessoa que é salva por Deus, Deus continua trabalhando na vida dela até ela inspirar o último suspiro nessa terra. Deus vai continuar trabalhando, moldando. Por isso Apocalipse diz: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Ou seja, aquele que começou a obra em nós, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Mas agora essa salvação que tem sido pregada por tudo de arrependimento na vida dela. Então essa pessoa não foi salva, irmãos. Ela simplesmente disse que Jesus é Senhor, Senhor, mas não pratica a vontade do Pai, como está em Mateus capítulo 7. Ela simplesmente fez uma confissão da boca para fora, mas ela não creu com o coração para ser salva e para ser liberta do pecado. Porque Jesus nos veio, irmãos, a grande ênfase teológica hoje da pregação contemporânea é que Jesus veio para nos livrar do inferno. Não é somente isso. Jesus não veio somente para nos livrar do inferno. Jesus veio para nos livrar do nosso pecado, da nossa maldade, do nosso egoísmo, e para Ele viver em nós, e nós então frutificarmos os sentimentos dele. Por isso a Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, em Filipenses. Por isso Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Por isso Jesus disse: aquele que diz que é salvo, que é meu discípulo, deve negar a si mesmo, a sua vontade, a sua natureza pecaminosa que é má, deve tomar a sua cruz, mortificar o seu pecado nela e então me seguir. Então essa é a vontade de Deus, irmãos, que nós vivamos o sacrifício, sejamos um sacrifício vivo e santo para Deus. Ou seja, a nossa vida deve estar em santificação. No que eu devo ser santo? Eu devo ser santo nos meus pensamentos, eu devo ser santo no meu coração, eu devo procurar ser santo no meu falar, no meu andar, no meu trabalho eu devo procurar ser santo, falar coisas, não palavras torpes, não palavras erradas, mas palavras de edificação, de louvor, de graças. E eu sei que há muito que nós devemos criar ainda, irmãos, porque o Filho de Deus, ele só vai ser livre totalmente do pecado somente no céu. Ele vai estar em estado de santificação perfeita. Enquanto estamos na terra, estamos em estado de santificação progressiva, ou seja, estamos cada vez mais progredindo, mas a perfeição só será no céu. No céu não haverá mais pecado, não haverá lenço mais, porque não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá morte, estará todos perfeitamente em Deus. Mas enquanto estivermos na terra, alguma coisa tem que mudar. Precisamos ser santos no nosso pensamento, no nosso falar. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 5, que aquele que olha para uma mulher com intenção impura já adulterou. Então o que Jesus quer dizer? Que os homens, as mulheres, nós devemos ser santos até no olharmos. Por quê? Porque o que nós olhamos, pensa no nosso pensamento e está no nosso coração. No nosso falar, no nosso andar, no nosso vestir. Pessoas que dizem que são cristãs, irmãos, mas não sabem nem se vestir. Anda na rua de minissaia, anda na rua de shortinho, mostrando tudo o corpo. Isso não é santidade, irmãos. Jesus
nos ensina a santidade. Eu não estou aqui dizendo uma doutrina de uso e costumes, que os irmãos têm que usar certo tipo de roupa ou não. Aquele que é salvo, ele vai saber como ele deve andar. Ele vai saber como ele deve se vestir. Por quê? Porque o Espírito que está nele vai fazer ele se sentir mal, se ele estiver andando da maneira errada. Vai fazer ele se sentir andando, se ele estiver andando de uma maneira que não agrada a Deus, o Espírito Santo na hora vai chamar a sua atenção, vai falar ao seu coração: olha, você falou essa palavra e Deus não se agradou. Você pensou esse pensamento, Deus não se agradou. Então o Espírito Santo, a função dele, irmãos, para o pecador é convencer ele do pecado, do juízo e da justiça. Mas você já parou para pensar qual é a função do Espírito Santo para o crente? Tem gente que só acha no pentecostalismo que a função do Espírito Santo é nos encher de alegria para falarmos em línguas, profetizarmos e sermos testemunhas de Jesus. Essa é uma função do Espírito Santo. Mas qual é a outra função? É santificação. A função do Espírito é essa. Por isso Paulo fala em Gálatas do fruto do Espírito. Só pode produzir o fruto do Espírito quem está procurando santificação na sua vida. Agradável. A terceira característica deste sacrifício é agradável. Agradável a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, não precisa nem abrir. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o meu sacrifício, que é a minha vida para Deus, deve ser pela fé. E se for pelas obras? E se for pela ciência, pela inteligência humana, não é agradável a Deus. Deve ser pela fé. Porque em Hebreus capítulo 10 diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Deus não se agrada dele, ou nem do seu sacrifício, nem da sua vida cristã. Então, nós precisamos andar com espírito agradável a Deus. Efésios 5, versículo 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Pai e Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que devemos dar graças a Deus por tudo que acontece na nossa vida, para que isso seja agradável ao Senhor, irmãos, para que isso seja agradável ao Deus Todo-Poderoso. Salmo 69, esse eu quero que os irmãos abram. Salmo 69, versículo 30 ao 31. Aqui o salmista vai falar algo que agrada a Deus. Salmo 69, o verso 30 ao 31. Um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício de louvor, que louva o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 69, verso 30 ao 31. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Ou seja, é mais agradável a Deus eu adorá-lo, eu engrandecê-lo com ações de graça, com espírito de adorador. Pois a Bíblia diz em João capítulo 4, Deus procura os verdadeiros adoradores, do que eu ir para Deus oferecer bodes, carneiros, ovelhas. É mais agradável a Deus o sacrifício de louvor ao nome do Senhor. Então isso é agradável a Deus, irmãos, quando louvamos o nome dele. E quando então nós oferecemos a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto racional. Qual é a diferença de racional para emocional? Qual é a diferença? O irmão pode me falar ou não? Racional para emocional. Por que a Bíblia fala culto racional e não culto emocional? Leia, está escrito aí. Isso é o que está acontecendo, irmãos, infelizmente, na maioria das igrejas, o culto emocional. Os pregadores não levam o povo mais a pensar, a examinar a eles mesmos, a sua fé, mas a maioria dos pregadores hoje levam o povo pela emoção. Você vai a algumas igrejas,
O pregador parece que ele vai pregar, ele fala um pouquinho só da Bíblia, mas a maioria das vezes ele fala, Deus está aqui, Deus me revelou que vai te abençoar, levanta a sua mão, dá um glória, levanta a sua mão, dá um aleluia, fala aquilo para aquele irmão, fala aquilo para aquele outro, o diabo está sendo derrotado, o anjo de Deus está descendo aqui, e aquilo vira uma euforia, só leva a pessoa para a emoção. A pessoa até pula, até grita, mas você vai perguntar para ela da Bíblia, não consegue saber nada. Você vai perguntar para ela se ela tem uma vida de oração, se ela procura santificação, ela não está nem aí para isso. A mesma coisa os louvores. Os louvores hoje, quando o pastor está sem pregação, sabe o que ele faz hoje nas igrejas modernas? Chama os cantores. Vão 5, 6 cantores lá, cada um canta 2, 3 hinos, e o congresso vai. E eles cantam, e eles pulam, e eles vão, e o outro canta, e todo mundo se emociona. Depois o pregador vai lá, dá uma palavra de 5, 10 minutos, acabou o culto. Aí depois o diabo vem, o ladrão, e engana a pessoa desvia, porque não tem fundamento, não tem casa na rocha, na palavra. O que acontece? A pessoa desvia. Por quê? Porque o culto dela é emocional, não é um culto racional, não é o culto da razão, não é um culto que ela entende o que ela está fazendo. Eu devo cultuar a Deus com o meu emocional, mas não deve ser baseado no emocional o meu culto, deve ser baseado na razão. É o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 14, 15. Abra aí, você vai ler, que eu não estou tirando coisa da minha cabeça não. 1 Coríntios 14, 15. Então é uma euforia. Infelizmente o povo gosta disso. O povo gosta de ir na igreja e gosta que os pregadores toquem na sua emoção, façam eles saltarem, pularem e até plantar bananeira. Tem vezes que até mortal as pessoas dão, irmãos. O irmão pode até dar risada, mas é verdade. Eles dão mortal em cima do púlpito, cai embaixo da igreja. E o povo gosta disso, gosta dessa bagunça, desse emocionalismo, desse fanatismo, dessa meninice, mas não gosta de doutrina, não gosta da palavra de Deus, de um culto racional. Por quê? Porque se Deus, ou se o pastor quiser levar eles a um culto racional, a maioria deles vão ver que eles estão despreparados para cultuar, adorar, prestar o seu culto, a sua adoração ao Deus eterno, porque tem pecado na vida deles, porque tem mentira, tem mágoa, tem avareza. Então eles não querem o culto racional, eles querem o culto emocional, porque a emoção é assim, ela consegue por alguns instantes encobrir o vazio. É igual a pessoa que está vazia, ela vai e se enche de cachaça. Por quê? Para cobrir o emocional dela. Então o culto emocional é mais ou menos isso. Assim como para o bêbado, o vício é a bebida, para o crente carnal, para ele que sabe fazer é a emoção. Mas devemos ter âncora e razão pela fé. Senão, nós não temos fundamento em nossa vida. É igual uma casa que tem parede, tem telhado, mas não tem alicerce. Quando vir o vento, a tempestade, quando vir o diabo, o lobo mau, a casa vai cair. Por quê? Porque não tem fundamento na palavra. 1 Coríntios 14, versículo 15. 1 Coríntios 14, 15. Diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, ou seja, falar em línguas. Paulo não está proibido de falar em línguas na igreja, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, ou seja, cantarei com emoção a Deus, com fervor a Deus, mas também cantarei com o entendimento. Por isso a Bíblia diz, Jesus nunca errou. Mateus 22, 29 diz: errais, pois não conheceis as Escrituras, que é a razão e o poder de Deus, que mais se aplica ao lado emocional da pessoa. E lá em Pedro ele vai dizer: crescei na graça, ou seja, no poder de Deus, que leva mais ao emocional e também ao conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então devemos ter os dois, irmãos. Devemos ter a parte emocional, amar a Deus com todo o coração, sentimentos, mas com toda a mente também, força e alma. Devemos ter a parte racional. E o culto, então? Qual deve ser a âncora dele? Deve ser o culto racional, com entendimento. E esse culto, irmãos, não é só na igreja não, sabia disso? Esse culto é você. Paulo está dizendo, você é um culto a Deus. Você é um monumento de adoração a Deus. Aonde você vai,
a sua vida vai glorificar a Deus, então as pessoas vão cultuar a Deus pela sua vida, vão adorar a Deus pelo que Deus fez e está fazendo na sua vida, porque você é um testemunho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é um culto racional. Versículo 2: não vos conformeis com este mundo. Paulo vai dizer aqui: não vos conformeis com este mundo. Por que eu não devo me conformar com este mundo? Por que eu não devo? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo não é do diabo, mas o sistema, mundo, política, religião, televisão, mídia, o sistema mundo é governado por Satanás. Por trás de todos os presidentes, líderes, há uma influência satânica, há uma influência demoníaca. Ele mesmo apareceu para Jesus no deserto e disse: olha, se você me adorar agora, eu vou lhe dar o mundo inteiro se você me adorar. E ele poderia dar. Se Jesus ali naquele momento tivesse adorado, Satanás tinha total poder para dar todo o mundo para Jesus, toda a glória, fama e riqueza do mundo a Jesus. Por isso que tem pessoas que fazem pacto com Satanás e ficam milionárias, ricas, porque a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, e ele tem riquezas e glória para dar a quem ele quer, a quem adora ele primeiramente. Só que a pessoa que adora ele perde a sua alma, a sua salvação. Então que adianta o homem ganhar o mundo inteiro do diabo e perder a sua alma? Então, convém salientar isso. Mas a terra propriamente dita é do Senhor. Salmo 24 como diz que a terra e a sua plenitude é do Senhor. Ou seja, a terra, os animais, floresta, cachoeiras, praias, montanhas, estrelas, tudo é do Senhor. Só que o governo do sistema desse mundo pecaminoso está nas mãos de Satanás. A Bíblia chama ele também de Deus deste século, em 2 Coríntios 4, versículo 4. Ou seja, Deus desta geração, deste mundo perverso, que controla esta geração sem Deus. Ele também é chamado por Jesus, em João 12, 31, de o príncipe deste mundo. Ele é chamado príncipe deste mundo. E por que então Paulo diz para não nos conformarmos a esse mundo? Então nós estamos vendo por quê. Porque o mundo jaz no maligno. Porque ele é o príncipe, ele é o Deus desse século. Então se eu me conformar, se eu me amoldar a esse mundo, a esse sistema, eu estou me amoldando e me sujeitando a quem? A Satanás. Mesmo que não seja diretamente, indiretamente, eu estou sendo influenciado por Satanás. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, pessoas que dizem que amam a Deus, mas amam o mundo, amam a mamon, as riquezas, o dinheiro, não amam realmente a Deus. Porque Jesus diz, em João 14, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Este será amado de meu Pai. Então nós precisamos aprender isso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Esse versículo é importante. Os irmãos quiserem até anotar aí. Este homem que abandonou Paulo. 2 Timóteo 4, 10. Foi um obreiro que abandonou Paulo, irmãos, esse homem. Ele abandonou Paulo, o ministério que ele tinha, o chamado que ele tinha, a vocação que ele tinha. Por que ele amou Paulo? Olha só, andou com um dos maiores homens de Deus que teve na terra e abandonou ele. Imagina só, irmãos. Se fosse comigo, com você, até que a justificativa. Mas com Paulo, ele andou com Paulo, foi companheiro de Paulo, viu os milagres que Deus fez pelas mãos de Paulo, mesmo assim abandonou Paulo. Por que ele abandonou? 2 Timóteo 4, versículo 10 diz assim: porque Demas me desamparou, me abandonou, amando o presente século, ou seja, amando o mundo. Foi para Tessalônica, Crescente para Dalmácia, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Demas abandonou Paulo, desamparou Paulo, amando o mundo. E quantos têm abandonado o chamado de Deus, a obra de Deus, a presença de Deus por causa do mundo? Você conhece, irmãos? Você conhece alguém que abandonou Deus por causa do mundo? Ou é só eu que conheço?
Conhecemos dezenas. Conhece dezenas? Pessoas que abandonaram Deus pelo mundo. Por isso Paulo vai dizer: não vos conformais com este mundo. Porque todo aquele que se aliancia com esse mundo, a Bíblia também diz em Tiago capítulo 4, versículo 4: todos aqueles que são amigos do mundo são adúlteros e são inimigos de Deus. Por isso Paulo diz: não ameis a este mundo. Não vos conformeis a este mundo. Por que não devemos se conformar a este mundo? João capítulo 9, versículo 5, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Mateus 5,14, Jesus agora vai dizer para a igreja, para os seus seguidores: vocês são a luz do mundo. Agora, como que nós vamos ser a luz do mundo se somos conformados a ele? Se somos trevas, se somos escuridão? Como vamos ser a luz do mundo e o sal da terra se somos conformados ao mundo? Como Charles Spurgeon diz, os crentes que se conformam a este mundo, eles não são mais o sal da terra. Sabe o que eles são? O açúcar deste mundo. Por quê? Porque já estão agradando o mundo. O mundo, irmãos. Quando você agradar o mundo, irmãos, se você tiver que guardar tudo que eu vou falar aqui hoje, guarde isso. Se você estiver agradando o mundo não te aborrecer, o mundo não te odiar, é porque você não é de Jesus. Ou alguma coisa está errada. Porque olha o que Jesus vai dizer em 1 João, 3º capítulo, versículo 13. Olha só. 1 João, 3º capítulo, verso 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece ou vos odeia. Agora em João, Evangelho de João, capítulo de número 15. Esse é mais forte ainda, irmãos. Então, enquanto a igreja quer ser igual ao mundo, quer deixar o mundo entrar dentro dela, irmãos, olha o que Jesus vai dizer. João capítulo 15, verso 18 ao 19. Quem é discípulo de Jesus vai seguir as suas pisadas. Essas foram as pisadas de Jesus. Jesus disse assim: ó, se chamaram o mestre de Beelzebul, porque os fariseus chamaram ele de demônio, quanto mais os empregados. Então nós seríamos chamados de piores nomes do que ele foi. João 15, 18 diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Jesus falando: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos das palavras que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Por isso Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Porque o cristão está aqui para ser conforme o mundo. O cristão está nessa terra como um peregrino em terras estranhas, para ser a luz do mundo, embaixador de Cristo, o sal da terra, para influenciar e não para ser influenciado. Agora a pergunta que eu faço para você hoje é: você influencia ou você é influenciado? Lá na sua casa, lá no seu trabalho, na igreja, você influencia ou você é influenciado? Pela opinião da maioria, pela opinião do mundo, pelo conselho dos ímpios, ou você influencia? Os apóstolos influenciavam. A Bíblia diz que quando eles chegavam na cidade, sabe o que as pessoas diziam? Estes homens que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Ou seja, aonde eles chegavam, eles influenciavam pelo reino de Deus. Então as pessoas diziam: olha, aonde esses homens chegam, eles transtornam o nosso modo de vida, a nossa cultura, o nosso modo de pensar, porque eles trazem para nós uma nova filosofia, uma nova mensagem, um evangelho que nos traz totalmente algo contrário ao mundo que nós amamos. Então por isso que quando eles chegaram, diziam: Elias, quando ele se encontra com Acabe, sabe o que Acabe diz? Você, Elias, é o perturbador de Israel. Elias olha para ele e diz: não sou eu, rei, mas é você, Jezabel, que tem perturbado a casa, a presença e o povo de Deus. Então, irmãos,
o profeta de Deus, o servo e a serva de Deus, quando for perseguido ou for odiado pelo mundo, não se entristeça, irmãos. Se você está sendo sufocado pelo mundo, se as pessoas do mundo estão zombando de você ou te aborrecendo, não se entristeça. A Bíblia manda você se alegrar. Se alegrai, porque assim os pais fizeram os profetas de Deus. Eles perseguiram quem era de Jesus. E quem é de Jesus, a Bíblia está garantindo aqui: o mundo vai odiar. Jesus disse em João capítulo 17, do verso 14 ao 16: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, assim também como eu não sou do mundo. À medida que Deus escolhe o homem, escolhe a mulher, ele já não faz parte desse mundo mais. De quem ele faz parte? Da cidade dos céus. Por isso Paulo dizia: olha, a minha cidade não é da terra, a minha cidade vai descer do céu. Por isso Jesus disse: aquele que não é desse mundo mais, o tesouro dele não está nesse mundo mais, mas o tesouro dele está no céu. Aonde o coração tiver, está o tesouro. Então, quando o nosso tesouro está no céu, irmãos, nada nos separa do amor de Deus, nada nos abala, nada nos tira da presença de Deus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por quê? Nosso tesouro está no céu. Não somos mais influenciados pelo pensamento desse mundo. Não se conformamos mais ao mundo. O mundo diz para você: vive-se, pague o mal com o mal. O Evangelho diz para você: ame os seus inimigos. Não dê lugar à vingança, mas dê lugar ao amor, porque a vingança é do Senhor. Este é o Evangelho, irmãos. É uma contracultura do que o mundo ensina. O mundo ensina: seja esperto, passa a perna nas pessoas, ganha mais dinheiro. Jesus não. Se quer ser rico e ter um tesouro no céu, faça boas obras, ajude as pessoas. Este é o Evangelho. Mas infelizmente o povo não quer ouvir mais isso. Por quê? Porque eles gostam do mundo. Então o povo quer vir na igreja. Por isso as igrejas estão lotando, porque a mensagem delas contém um conteúdo mundano que vai satisfazer o desejo mundano delas de se enriquecer, de ter prosperidade, de ter tantas coisas. Mas quando os pregadores começarem a pregar o que o mundo é aos olhos de Deus, então muitos deles vão embora. Por quê? Porque eles não querem Deus, mas eles querem a glória, a fama deste mundo. E Jesus não veio para nos dar a glória nem a fama desse mundo. Pelo contrário, Jesus disse: aquele que é meu, o mundo vai odiar. O mundo vai perseguir. Por que o mundo nos odeia? João capítulo 1, versículo 10 diz que Jesus veio para o mundo e o mundo não o conheceu. Em João capítulo 14, verso 17 e 19 diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não recebe e que o mundo não conhece. Ou seja, o mundo não pode receber o Espírito Santo, não pode conhecer o Espírito Santo, mas nós podemos. Por quê? Porque Deus nos tirou do mundo